Aí galera, aqui é o Celso Cardoso participando do hashtag... Mesa responde. Pode de novo? Pode. Aí galera, aqui é o Celso Cardoso participando do quadro hashtag Mesa Responde. Tô no visual diferente, de óculos, porque senão eu não enxergo bem, entendeu? Então vamos lá. Marco Antônio. Analisando os primeiros jogos do Palmeiras, quero saber do Celso Cardoso o seguinte: o Palmeiras tem condições de ganhar títulos ou vai passar vergonha? Olha, o Palmeiras tem condições de ganhar títulos, sim. Fez bons jogos já nesse início de temporada, são só 4 jogos, é muito pouco tempo, mas goleou 2 adversários. O Luxemburgo está tentando fazer um time jogar de maneira mais ofensiva, mais para frente. Está fazendo algumas improvisações, aproveitando também os garotos. Assim, o grande candidato a papar tudo na temporada chama-se Clube de Regatas Flamengo. Os demais vão correr atrás. E o Palmeiras está entre aqueles que correm atrás com chance de ganhar alguma coisa. Mas vai ser candidato, não vai fazer feio não. O André Winchester. Uau! André Winchester. Olá, boa tarde, Celso Cardoso. Gosto do seu trabalho. Pô, muito obrigado. Tanto você como a Michelle. Imagino que a Michelle também vai agradecer. Osmar Garrafa, Chico Lang, Miller e outros são ótimos jornalistas. Também acho. Minha pergunta, tendo visto que o programa Gazeta Esportiva é de grande audiência e afinal de contas o Mundial que se diz que o Palmeiras ganhou em 1951 é válido como Mundial ou não? A FIFA reconhece? Vou tomar um monte de cacetada de palmeirense depois dessa, mas paciência. Vou ser bem sincero com você, eu sei que já tem gente já só esperando a resposta para fazer sacanagem. A Copa Rio sempre foi chamada de Copa Rio, nunca de Mundial. Nunca de Mundial. Alguém vai falar assim, mas tem uma capa do jornal Gazeta Esportiva dizendo que era mundial. É verdade. Tanto que havia uma frustração muito grande com a perda do título da Copa do Mundo pelo Brasil em 50 e resolveram criar um torneio para levantar o moral da trupe. Mas nunca, sinceramente, eu nunca havia ouvido falar que o Palmeiras era campeão mundial. Depois que o Corinthians foi campeão do mundo em 2012, aí resolveram resgatar a Copa Rio de 51 como o primeiro mundial de clubes. Pode até ter um valor simbólico, mas de fato não é mundial. O Palmeiras teve uma grande chance em 99 quando perdeu para o Manchester United, jogando muito em 99. Eu procuro ser justo e realmente é o que eu acompanhei durante a minha trajetória. Não só como jornalista, mas também como cidadão. Estou me estendendo muito? Tô, né? Deixa quieto. É que eu falo muito, gente, então vamos lá. André, o Corinthians está conseguindo mostrar um novo estilo de jogo com um novo técnico? Sim, sem dúvida alguma. Eu pude observar um Corinthians diferente do ano passado em todos os jogos do Corinthians nesta temporada. Nos 2 jogos pela Florida Cup, foi possível ver o Corinthians criando oportunidades de gol como nunca antes nos últimos 3 anos. E depois contra o Santos, acho que foi o melhor jogo do Corinthians, especialmente no primeiro tempo. Estou gravando isso antes do jogo contra o Guarani, é bom, sabe, a gente não vai esconder nada de ninguém. Então, por isso que não vou falar do Guarani do Paraguai, nem sei o que vai acontecer. Antônio Lima de Souza. Celso, por que a Federação Paulista de Futebol não profissionaliza a arbitragem? Essa é uma dúvida que eu tenho também. Quer dizer, dúvida não, né? Eu sei que não dá para profissionalizar, isso eu já ouvi da própria Ana Paula de Oliveira aqui no Mesa Redonda no domingo passado. Eu fiz essa pergunta. Ela disse que são muitos encargos, são muitos jogos, então não é viável do ponto de vista financeiro, mas que a federação está trabalhando para que os árbitros estejam bem preparados para os jogos dos campeonatos. Melhor jogador do futebol ontem, imagino que ele esteja se referindo ao jogo contra o Novo Horizontino, e o melhor jogador de São Paulo ontem, acredite, para mim foi o Pato. Que fase do Pato. 6 meses sem fazer gol, o cara faz 2 legais e o árbitro, Pato, portanto, merecendo aí uma chance como titular. O Arenilton me pergunta... Boa noite, Celso. Gostaria muito de saber o que o Corinthians faz com o dinheiro do fiel torcedor, aquele anual, que até hoje não entendi. A mídia só fala da bilheteria, mas tem essa parte da grana. O Arenilton que é de Guarulhos, Jardim Maria. E tire pra mim essa dúvida. Arenilton, eu vou ficar te devendo. Não tenho a menor ideia do que o Corinthians faz com o dinheiro do fiel torcedor. Não tenho alguma ideia como faz o dinheiro da bilheteria, porque parte vai para o estádio, né, para o fundo que administra ali o pagamento do estádio. Deve ir também para pagamento de jogadores, despesas do clube, enfim. Mas, sinceramente, não sei te precisar para onde vai o dinheiro do fiel torcedor. Vou até ter que pesquisar, vou dar uma estudada e se eu tiver essa resposta mais para frente, eu respondo por aqui no Gazeta Esportiva, que eu sei que você vai estar ligado todos os dias. Isso é um compromisso nosso, beleza? Marcelo Antônio, o Celso caiu em 1990? Sim ou loge? Caiu sim.
que aconteceu na época? Tinha que ter uma classificação, que se o time não conseguisse a classificação, né? Uma fase não conseguisse a classificação, e ia disputar uma outra fase, só com times menores, tanto que o São Paulo jogou em 1990 só com os times pequenos do interior. Aí o Fará, então presidente da Federação Paulista de Futebol, resolveu dar uma virada de mesa, e aí colocou o campeão, na verdade não foi em 90, foi em 90? Ou foi em 93? Eu acho que foi em 93. Foi 90, né? Foi 90, que eu tô confundindo. É porque o São Paulo chegou à final em 91, quando participou, não foi isso? Exatamente isso. Chegou à final, aliás, contra o Corinthians. Só que chegou à final disputando a fase mais fácil com os times do interior, que foi uma virada de mesa do presidente então, e o São Paulo não passou por essa humilhação de disputar a segunda divisão e acabou até campeão em 91, depois de disputar uma espécie de segunda divisão. Coisas do futebol paulista, coisas do futebol brasileiro. Naquela época, viradas de mesa eram muito comuns. O Fluminense também caiu e não caiu e voltou sem disputar. Enfim, o Grêmio também aconteceu isso em 2000. Quer dizer, acontece. Acho que respondi a sua pergunta, né? Mas caiu sim. Show? São só essas perguntas? São. Pô, eu esperando um monte. Estão devagar, hein, galera? Até a próxima. Valeu.